Olá, bom dia, todos bem? Espero que todos estejam bem e desafiando na prática da fé, que é ela, né, que nos dá forças, sabedoria para lidar com o nosso dia a dia. E hoje nós vamos ter a oportunidade de refletir sobre o tema gratidão. E já quero agradecer, né, a oportunidade de poder aprender um pouco mais sobre esse tema. E depois vai haver um diálogo, né, para que nós possamos tirar nossas dúvidas. E para iniciarmos então o estudo, eu vou estar lendo um trecho do Gosho, né, que é a carta do Buda, que é intitulado Saldar as dívidas de gratidão. E diz assim: A velha raposa jamais se esquece da colina onde nasceu. A tartaruga branca retribuiu ao ato de bondade de Maobao. Se mesmo criaturas inferiores têm essa consciência, os humanos deveriam ter muito mais. Assim, Yuhang, um digno homem de épocas passadas, lançou-se contra a própria espada, a fim de saldar a dívida que tinha com seu senhor Zibo. E por razões semelhantes, o ministro Hong Yan abriu o próprio ventre e nele inseriu o fígado de seu senhor morto, o duque Yu Deiei. Então, o que podemos dizer das pessoas que estão se devotando ao budismo? Com certeza, elas não devem se esquecer das dívidas de gratidão que têm para com seus pais, mestres e sua nação. No entanto, se uma pessoa tem a intenção de saldar essas grandes dívidas de gratidão, ela somente conseguirá fazer isso se compreender profundamente o budismo e assim tornar-se uma pessoa de sabedoria. Esse é o trecho da carta que nós vamos estar estudando e agora nós vamos entender um pouquinho do cenário histórico, do que estava acontecendo naquela época em que o Buda escreveu essa carta. Então, essa carta ela foi escrita em julho de 1276, quando o Buda Nichiren tinha aproximadamente 54 anos. E o que motivou o Buda a escrever esse Gosho? Foi justamente seu sentimento de gratidão ao seu antigo mestre, o qual ele acabara de receber, né, de tomar ciência da notícia do falecimento dele. Então Nichiren escreveu essa carta para Jokenbo, Jijobo, que eram sacerdotes seniores na época, né, em que o Buda iniciou seus estudos no templo, quando ele tinha apenas 12 anos de idade. E o Buda Nichiren pôde expressar a importância da gratidão e quais são os débitos de gratidão que sempre devemos observar, né? E no caso, né, quem foi, né, esse mestre, né, de Nichiren Daishonin, quando ele começou os seus estudos aos 12 anos de idade? Dozenbo foi o mestre de Nichiren Daishonin na infância, durante o período em que Daishonin estudou no templo Seishoji, na província de Awa. Entre os discípulos de Dozenbo, próximos a Daishonin, estavam Jokenbo e Jijobo, que foram os que receberam essa carta. E eles eram seus veteranos naquela época. No sexto mês de 1276, Nichiren Daishonin soube da morte de Dozenbo. E um mês depois, escreveu então a carta Saldar as dívidas de gratidão, para louvar a memória de seu falecido mestre e quitar sua dívida de gratidão com ele. E o Nichiren Daishonin, né, ele fez uma solicitação, né, para que essa carta, esse tratado, fosse lido em voz alta diante do túmulo de Dozenbo. Aí ele falou da seguinte forma: portanto, peço que apenas os dois, né, o Jokenbo e Jijobo, façam com que essa leitura seja feita no pico de Kasagomori, que era um arvoredo numa colina, né, no terreno do templo Seishoji, em voz alta e 2 ou 3 vezes, e que o leitor seja o sacerdote portador desta carta. Por favor, assegurem-se de que ele também leia uma vez diante da sepultura de Dozenbo, né, que foi realmente o objetivo, né, dessa carta, né, quitar esses débitos de gratidão.
E na explanação do Ikeda Sensei sobre essa matéria, ele diz o seguinte: em Saudar as Dívidas de Gratidão, Nichiren descreve sua vida voltada para buscar o caminho e propagar o budismo para quitar a dívida de gratidão com seu mestre. Também foi uma vida dedicada à luta para refutar o errôneo e revelar a verdade, a fim de conduzir todas as pessoas dos últimos dias da lei à iluminação. No tratado que acompanha esta carta, Nichiren escreve sobre questões de extrema importância, referindo-se ao fato de ter revelado o Nam-myoho Renge Kyo, das 3 grandes leis secretas, abrindo o caminho para assegurar um futuro radiante para toda a humanidade. E no início desse tratado ele apresenta o exemplo da velha raposa e da tartaruga branca, para demonstrar que até os animais quitam suas dívidas de gratidão. E um pouco mais embaixo o Sensei indaga, de que maneira os budistas podem saldar suas dívidas de gratidão? Daishonin nos mostra que podemos fazê-lo estudando, obtendo profunda compreensão dos ensinamentos do budismo, tornando-nos assim pessoas dotadas de genuína sabedoria e nos empenhando para guiar aqueles com quem temos as dívidas de gratidão. Então eu sinto assim, em relação a essa matéria, que é claro, que a gratidão ela é um sentimento nobre, e a retribuição dessa gratidão é um exercício de melhoria do nosso próprio comportamento, fazer as coisas com gratidão, em colocar, o nosso coração, o nosso esforço, o nosso tempo, dedicação, carinho, em tudo que estamos realizando, e fazer com que a gratidão ela se torne um impulso para o nosso dia a dia, Acredito que dessa forma a gente até começa o dia melhor, A gente acordar, se sentir agradecido por ter acordado, por estar respirando, por coisas simples, Então acredito que a gratidão ela torna o nosso dia a dia mais leve. E aí eu vou gravar agora um segundo vídeo para a gente continuar um pouco da explanação do Ikeda Sensei. E continuando com a segunda parte da explanação do Ikeda Sensei, ele fala sobre alguns trechos do romance Nova Revolução Humana, que diz o seguinte: o budismo também ensina sobre gratidão. No budismo, gratidão não é algo que reforça alguma relação hierárquica da sociedade, Em vez disso, ele fala da gratidão por todos os seres vivos. Preconiza que estimula a pessoa a estar aberta para a sociedade, aceitar os outros e cultivar o espírito de confiança mútua. Bacana isso, Realmente, esse sentimento da gratidão por todos os seres vivos, Poder reconhecer o estado de Buda em todas as pessoas, Independente do comportamento atual delas, independente do estado de vida que elas estejam manifestando no momento, Porque elas têm, todos nós temos esse estado de Buda, esse estado mais elevado dentro das nossas vidas, E aqui fala mais embaixo: o espírito de gratidão transmite imensa alegria e vitalidade ao nosso coração. E enquanto tivermos noção clara disso, ele atuará como fonte que nos permitirá ultrapassar todas as formas de adversidade e ensejar a verdadeira felicidade. A gratidão enriquece a vida numa magnitude incomparável. Esse trecho também é bem refrescante, na verdade, A gente pensar no sentido de encarar as coisas da nossa realidade com gratidão, seja uma dificuldade, Se em falar das coisas boas é fácil, eu tive uma promoção, venci uma dificuldade, sou grata por isso. Das coisas boas é mais fácil, da gente identificar a gratidão. Nos desafios, particularmente, que eu acho que é um aprendizado a gente conseguir identificar a gratidão.
E é nesse aprendizado da gente identificar a gratidão nos momentos difíceis é que eu acredito que a gente consegue tornar essas fases mais difíceis em mais leves. Quando a gente, através da prática da fé, a gente consegue compreender o porquê estamos passando por aquela situação, a gente ter o sentimento de aprendizado daquela situação, o que aquele momento difícil está me ensinando. Desculpem que o último vídeo ficou cortado, né, devido ao tempo da gravação. Então, só concluindo o vídeo anterior, falando sobre a questão da gratidão nos momentos difíceis, né, que nos momentos fáceis a gente até consegue com facilidade sentir essa gratidão, mas que nos momentos difíceis é importante a gente sentir essa gratidão pelo aprendizado que aquele momento difícil está nos fornecendo. Né? E dessa forma a gente consegue passar por esse momento difícil de uma forma mais leve e com certeza é um momento que nós vamos ficar muito mais edificados, né? Vamos ficar mais fortes, não mais duros, acredito eu, né? Não mais duros, mas sim a gente consegue até ter mais amor ao olhar para as pessoas, porque a gente identifica que não somos somente nós que passamos pelas dificuldades, outras pessoas também passam, né? E o Buda, ele fala que justamente, né, nesse momento difícil para ele, né, que ele teve a notícia do falecimento do mestre dele, né, que é nesses momentos difíceis que a gente tem que ter mais gratidão, né? E a gratidão, sim, ela é um norte, né, para que nós possamos se sair melhor das dificuldades do dia a dia. E só concluindo, né, tem aqui um trecho que fala o seguinte: o segundo presidente do Seitoda costumava dizer: aqueles que são sempre gratos ao Gohonzon desfrutarão prosperidade, boa sorte cada vez maiores, e aqueles que perdem o senso de gratidão constatam que sua boa sorte começa a se apagar, né? E é justamente isso, né? Quando nós somos gratos, nós atraímos cada vez mais essa positividade, né? A gente consegue manter essa visão positiva das coisas. E quando a gente vai perdendo a gratidão, acredito que a gente dá espaço para o egoísmo no nosso coração. E é por isso que a boa sorte também começa a se apagar, né? Então é uma reflexão, uma matéria muito boa. Sou muito grata, né, pela oportunidade de estar aqui aprendendo um pouco mais com esse tema, que é a gratidão. Boa noite a todos, um bom diálogo e até mais.